que vai ser agora. Bom, já estamos ao vivo, agora aqui pelo canal Escatologia Princípio do Fim. Sejam bem-vindos a todos que ainda vão chegar e aqueles que vão ver depois, né, essa live gravada. Estou aqui com meu irmãozão Alexandre de Torres, do canal Alexandre D. Torres, e a gente já tem um tempo que a gente não grava nenhuma live junto, né? Já deve ter uns 4 meses, mais ou menos, e agora voltamos para falar aí mais um pouco da palavra do Senhor. Como é que você está, Alexandre? Tudo bem? E aí, meu irmão? Fazia muito tempo mesmo. Boa noite a todos que vão entrar ainda, né? Para quem já está aqui. Pessoal, eu já de início, antes de falar, já peço para você ir compartilhando esse vídeo para chegar a mais pessoas, porque essa live vai ser muito importante. Nós vamos tratar de temas atuais, temas que diz respeito à defesa da fé cristã, defesa da Bíblia Sagrada, porque nós estamos vivendo os tempos sombrios, né? Que já aponta para o tempo do fim. E já respondendo meu irmão, estou bem, meu irmão, né? Graças a Deus, saúde, né? E Deus na frente sempre, né? E que essa live seja uma bênção para todo mundo. Que maravilha! Eu estou aqui caçando o link, né, que você tinha falado, a gente colocar o link dessa live Isso, assim que a gente entrar na live, isso, né? Aí tem que ir lá no canal do YouTube. Isso, compartilhar para lá. Pega o link, né? ou você pode compartilhar direto, ou pega o link e manda para lá. Copiado, o link é copiado, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Que eu ainda continuo ruim desse negócio de internet. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Acho que o link... É assim mesmo. É assim para todos nós, meu irmão. A gente está aprendendo aos poucos. Devagar, né? Aos poucos a gente já vai aprendendo. Aqui, deve ser esse aqui. Está procurando aqui, que aí a gente já... Aqui, copiei um link aqui. Agora a gente coloca no WhatsApp, é isso? Isso, no WhatsApp, os grupos do WhatsApp, privado de alguém, pelo canal no Facebook, no Telegram, né? Vou mandar aqui. Vou enviar aqui. Colei um aqui. Vamos ver se é esse. Que aí a gente já vai passando. Já fica mais fácil, né? Passar o link para o pessoal ir assistindo. Isso. Eu acho que eu fiz certo aqui. Aí eu já colei aqui. Já vou colando ele nos grupos que a gente tem aqui. Enquanto isso, nós vamos esperando o pessoal entrar. Nós vamos falar um pouco sobre o que o fim dos tempos nos espera. Falando aí como o título da live, teologia inclusiva, igreja, né, inclusiva, essa coisa toda. A gente vai estar passando sobre esse assunto. Você tem pesquisado um pouco sobre esse assunto aí? Sim, irmão Jânio. É um assunto que, para quem está antenado, né, nas coisas que vem acontecendo, como a igreja tem sido perseguida, combatida, ela é perseguida tanto na esfera física, né, principalmente nossos irmãos que estão espalhados aí no mundo sabem como é que é isso, e na esfera cultural, né. Então, na esfera cultural, a gente tem percebido essa pressão para a igreja aceitar determinadas práticas que a Bíblia mostra que é pecaminosa, e essas pessoas que estão se corrompendo dentro da igreja, tanto líderes como ovelhas, que estão se corrompendo, ou mesmo pessoas infiltradas no nosso meio que nunca se converteram, né? Elas têm adotado essas pautas e botado o guarda-chuva do falso amor, né? Não, porque eu amo, porque a gente tem que amar o próximo, então a gente tem que aceitar a pessoa como ela é, abraçar ela como é, ela pode permanecer como está, e a gente vai entender que aquele tipo de vida dela vai ser aceito aqui dentro. E, na verdade, isso não é o amor de Cristo, pessoal, isso é o amor do mundo, e, na verdade, isso aí é a complacência com o pecado, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que trata com a verdade e a justiça, anda lado a lado, a justiça e o amor. Então, a gente vai tratar desse assunto, dessa chamada igreja inclusiva, né? Porque não inclusiva por quê? Porque ela quer incluir esses grupos que se acham, que sofrem preconceitos
essas pessoas que não são bem aceitas, eles querem colocar as pessoas se sentindo aceitas como elas são, né? No sentido de prática pecaminosa que eu estou falando. Aí é a tal da igreja inclusiva, a teologia inclusiva. Mas não que esse pessoal é igreja, né? Na verdade, estão mais caminhando para a seita herética do que igreja. Praticamente acaba indo de encontro naquele vinde como estágio, mas não é para ficar como estágio, né? Tem essa diferença, né? Isso. Para eles não é. Permaneça como Falar. está. Jesus Cristo te ama desse jeito e não precisa se transformar, não. É desse jeito que você vai ser salvo. Está errado. Aí já começa a complicar um pouco o entendimento bíblico, né? Exatamente. De toda a teologia bíblica, né? Sim. Bom, eu já estou passando aqui o link da live aqui também no Face e vou tentar ver se a gente consegue aqui marcar um pessoal, que aí vai facilitando para eles verem a marcação, né? E, de repente, entrar aí para assistir. Porque a gente acaba não fazendo muita live, não tem muito esse hábito, né? Aí acaba que é preciso fazer um pouquinho disso daí. Pronto. Retornei aqui agora em definitivo para a live e a gente está com alguns textos aqui que a gente tinha separado para mostrar o que realmente a Bíblia, já há 2000 anos atrás, já estava apontando. Já estava apontando do que ia acontecer. E tem gente que acha que a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser revista, a Bíblia tem que ser excluída, na verdade, alguns, né? Vão pensar assim, a Bíblia é retrógrada, é atrasada, é isso, mas ela é mais atual, como diz aí, do que o Jornal de Amanhã, né? Que já tem 2000 anos e só cego, espiritualmente falando, para não ver o que está realmente acontecendo e está escrito já na Bíblia, né? Exatamente. Então, temos Então, um texto aqui. Você quer falar? Pode. Então, esse texto aqui, pessoal, né, a gente vai fazer aqui por tópicos, a live vai seguir todo um andamento programado que eu já fiz com o irmão Jean, a gente já acertou aqui a programação da live, os tópicos vão ser tratados na live, e de início nós vamos tratar sobre a questão dos falsos mestres, falsos profetas. E tem textos que já mostram, né, os apóstolos já diziam, que iam surgir esse tipo de líderes falsos entre nós, ou que iam se corromper, iam corromper também o rebanho. Então, eu vou ler um texto aqui, em seguida o irmão Jean vai ler outro. O texto que eu vou ler vai ter aqui Você vai colocar na tela, irmão Jean, ou não? Olha, aí você me faz pergunta difícil, rapaz. Como é que Não, eu não, coloco só aqui se na der tela aqui? só se der conta. É o texto de Timóteo, né? Capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ó, vou tentar aqui. Se a gente descambar aqui, Não, aí não, você. tranquilo, é só para o pessoal se basear, o pessoal ouvir e ler também ao mesmo tempo. Mas senão eu leio aqui já está tranquilo. Tá, pode ler aí, que eu vou tentando ver o que eu consigo fazer para botar o texto. Tá bom, pessoal. Então, para quem está com a Bíblia aí, acompanha comigo. 1 Timóteo 4, 1, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu vou destacar essa palavra, apostatarão. Apostatar significa abandono da fé, né? Que essa mesma palavra vai ser usada também por Paulo, lá no texto antes da vinda do anticristo, vai acontecer apostasia. Apostasia é o quê? O apartamento da fé, é o divórcio da fé. É para aqueles que um dia tiveram fé, vão abandonar essa fé. Então, é o mesmo significado aqui. Então, vai apostatar da fé, E vão dar ouvido... só um detalhe, irmão Alexandre, que é válido, acho que a gente ressaltar aí, que essa apostasia, esse abandono da fé, não necessariamente é abandonar o templo, não é isso? Não necessariamente quer abandonar de ir à igreja. Às vezes, sim, mas às vezes não. Vai continuar indo à igreja, mas já abandonou os caminhos do Senhor há muito tempo. Exatamente. A corrupção começa internamente e se mostra exteriormente.
Aí vai estar a questão de abandonar a comunhão com os santos, que em vez do pessoal lembrar dessa questão de, deixou de ir para a igreja. Não, ele deixou de se comunicar com os santos, de ter comunhão. Então, para ele não tem mais sentido aquilo, porque já está corrompido por dentro, para ele o que importa é estar de acordo com os prazeres dele. Então, é por isso que ele deixar de ir para a igreja é só um detalhe. Exatamente. Bom, aí, vê se a tela está aí, ó. Sim, então é para quem está olhando aí né? para acompanhar. Isso, para quem está olhando aí para acompanhar comigo aí. Então, destaque a palavra apostasia, vão apostatar da fé. Ó, nos últimos tempos, o que, é que vai acontecer? Apostataram da fé, vão dar ouvido a espíritos enganadores, que vão estar usando essas pessoas, esses falsos líderes, a doutrinas de demônios. Olha só, pessoal, tem doutrina de demônio entre os crentes. Tá vendo como é possível? Mesmo na comunhão lá, no convívio, né? Vai ter aqueles falsos lá no meio que vão introduzir esse tipo de doutrina lá, de demônio. São pessoas hipócritas, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tem aparência de verdade, mas é só mentira. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, você tem que analisar que essas pessoas têm a sua mente cauterizada. A sua mente está corrompida, está fechada no seu erro. Então, eles vão levar esse erro deles adiante, essa mentira deles adiante, essa doutrina de demônios adiante. As pessoas que vão absorver isso vão se perder junto com eles. Agora, se o irmão Jean quiser ler outro texto, fica à vontade, irmão Jean. Aqui, você leu, foi em 1 Timóteo, capítulo 4, é isso? Isso. Capítulo 4, né? Isso. Tem o outro texto, que eu acho que é 2 Timóteo, deixa eu ver se eu anotei aqui. 2 Timóteo, Isso. capítulo 3. Isso, do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu dar uma procurada aqui. Bom, está escrito aqui o seguinte, eu acho que eu vou me atrapalhar um pouco se eu for colocando o texto aqui na tela. Eu vou bota deixar... depois. Eu vou deixar para a gente ir conversando entre nós aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Bom, então aqui, o 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Aqui, nesse texto, logo, é legal a gente dar uma ressaltada em alguns pontos aqui, porque um ponto primeiro que está aqui é amantes de si mesmo. A pessoa só quer saber dele próprio. Não tem amor ao próximo, não tem nada. É o que a gente já está vendo aí. Avarentos. Avarentos, não, a gente aqui tem uma ideia de que avarento é aquele cara que é o pão duro, chamado pão duro, né? Que não gosta de gastar dinheiro. Mas não é isso que a palavra diz de avarento. Avarento é aquele que ama o dinheiro. É aquele que ama o dinheiro. Então, quando ele ama o dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele já fez do dinheiro um senhor dele. E a Bíblia vai falar que dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. A Mamon e a Deus. Não dá para servir. Ou vai desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Então, o amor ao dinheiro é ser avarento, que é um pecado de idolatria, de feitiçaria, porque você acaba que vai, né, se dedicando à questão do dinheiro, e é uma situação que você até tem uma desculpa para si. Não, é para dar um conforto à minha família, é para, né, dar uma coisa melhor para os meus filhos, tal. Tem um motivo bom, mas nisso tudo a pessoa se perde. A pessoa se perde nisso, daqui a pouco ela está totalmente fora e entrando neste versículo de 2 Timóteo, capítulo 3. E ele vai percorrendo aqui, sem amor natural, irreconciliáveis. Olha que situação, a pessoa chega a um ponto, no mesmo texto que o irmão Alexandre leu, cabeça cauterizada. Ela é irreconciliável, ela não consegue ser reconciliada com Deus mais. E aí vai traidores, sem amor para com os bons, orgulhosos. E aí, no versículo 5, ele fala uma coisa interessante: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quem tem aparência de piedade?
não é o mundo. O mundo não tem aparência de piedade, apesar de que alguns ainda tentam fazer parecer que é piedoso. Mas a aparência de piedade se fala mais em direção à igreja, e que vai ter aparência de piedade, mas, na verdade, na eficácia de quando você precisar dessa piedade, você não vai ter. É isso que está sendo apontado com muito mais ênfase para o fim dos tempos. Exatamente, Rogério. Inclusive, essa parte que você falou assim, essa questão de piedade vai estar apontando, da falsa piedade, vai estar apontando para a igreja, que vai estar se corrompendo. Lembra aquela igreja que Jesus vai dar o alerta, a igreja de Sardes, se eu não me engano, que fala que vocês têm a aparência de que vivem, mas estão mortos. Vocês estão mortos, mas a aparência é de quem está vivendo. Então é igual isso aí. Tem a aparência de piedade, mas só a aparência. Por dentro estão podres, né? Não tem nada de piedoso nas suas obras. Exatamente. Se você quiser comentar aí mais algum outro texto, ou desse mesmo, fique à vontade. Não, acho que o que você falou já sintetizou. Eu vou para o outro texto aqui, vai estar em 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 3 também. A gente está colocando esses textos, pessoal, em ligação, para vocês verem que os apóstolos falavam a mesma coisa, apontavam para a mesma coisa, para o tempo do fim, os últimos dias. Depois a gente vai ler também mais para frente as palavras de Jesus a respeito dessas pessoas que mostram esses frutos, né? Esses frutos mal. Vamos aqui ler em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí mais, se a gente for continuar lendo aqui, vai falar sobre aqueles que vão até zombar sobre a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Se ele vai vir ou não, está tardando, está demorando. Então você vê que vai ter esse tipo de gente, né? E esse tipo de gente, pessoal, vai aparecer no nosso meio. Não se iluda achando que esse tipo de gente vai aparecer. Não, está falando do pessoal lá do mundo, pessoal perdido, que não quer nada com Jesus. Não, é de gente do nosso meio. Nós estamos fazendo essa ligação para vocês entenderem que isso vai surgir do nosso meio. Exatamente. E engraçado que a gente já tem visto esse tipo de manifestação com os próprios chamados irmãos da fé, que a Bíblia fala assim, ai daqueles que por quem vier o escândalo, que é melhor, Jesus falou, é melhor amarrar uma pedra de moinho, que uma pedra de moinho é uma pedra de mais ou menos 1 metro e tal de altura, por mais ou menos uns 50 centímetros de largura. É uma pedra muito grossa e muito pesada. Amarrar no pescoço e se lançar ao mar. É praticamente um suicídio, né? Então, é melhor fazer isso do que escandalizar um dos meus pequeninos, disse Jesus. E tem muita gente aqui que às vezes pensa que, por ele não ter sido aquele que criou o escândalo, ele propaga o escândalo, então para ele está tranquilo. Hoje, com a internet, com redes sociais, então, tá gente propagando escândalos atrás de escândalos aí para todo lado, e como não foi ele o causador do escândalo, ele acha que está tranquilo, ainda está defendendo a igreja, ainda acha que está defendendo a Bíblia, e, na verdade, está propagando, porque se ele sabe de uma história ali, e aquela história não sairia dali se ele não colocasse na rede social, acabou. Mas não, a pessoa com um ar de que vai defender o evangelho, ele propaga o escândalo. Então, aqui está falando de escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências. E isso está se falando do povo que está inserido no meio do povo de Deus. Eu não posso dizer que é povo de Deus, porque povo de Deus, verdadeiramente, corpo de Cristo, não faz isso. Exatamente. Outro texto aqui também, não sei se você vai querer ler aí, Mojão, que é de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Pode ler, estou acompanhando aqui. Verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Interessante, pessoal, você vê aqui, ó, eles vão introduzir encobertamente, sorrateiramente, debaixo dos panos, debaixo do tapete, sem ninguém perceber. Quando for perceber, muita gente que foi pego de surpresa ou de forma neófita, né, que é aquele que não tem o conhecimento da palavra, ele é menino na fé,
quer ser menino na fé, não quer crescer, não quer amadurecer, ele é pego por esse tipo de líder aqui, que encobertamente, de forma sorrateira, introduz as heresias de perdição, né? E o fim deles é esse aqui, ó. Eles vão chegar ao ponto de negar o Senhor que os resgatou. Isso aqui, pessoal, já mostra a apostasia, o abandono da fé. É uma questão que até toca no calvinismo, o pessoal que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Se a pessoa foi resgatada pelo Senhor, e ele nega o Senhor que o resgatou, isso é o quê? É abandono da fé. É Ou negar a fé seja, que um dia um ele dia teve. ele foi salvo, né? Ele um dia foi resgatado, foi salvo, né? Mas depois jogou fora, não é isso? Exatamente. Tem gente que vai falar, não, mas essas pessoas sempre foram perdidas e tal. Eu entendo. Tem sim, eu creio que tem pessoas no nosso meio que nunca foram da fé. Mas o texto, esse texto e outros que a gente lê e vai ler, mostra que não é bem assim, não. Essas Não pessoas que são estão se todos, né? corrompendo, isso, esses líderes e essas ovelhas que estão se perdendo, elas um dia tiveram fé e estão se corrompendo com essa ideia de, não, abraça esse aqui, abraça esse grupo, isso aqui, não, calma, vamos, não julgueis, não julgueis, vamos amar. A gente vai ler mais à frente esses textos aí. Exatamente. E aí o próximo aqui, para a gente ir avançando, que a live hoje vai ser um pouco curta, né? A gente não quer nem Isso. chegar a 1 hora de live. Em 1 João 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A Bíblia vai falar, acho que é Jesus que vai falar, sobre falsos cristos e falsos profetas. São duas modalidades aí. Tem aquele que é o falso Cristo e tem o outro que é o falso profeta. Aí a gente, às vezes, tem uma ideia do falso Cristo, aquele tipo, aquele estereótipo lá do Henri Cristo, né? Henri Cristo, sei lá, aquele lá meio malucão lá, de cabelão, como se fosse um Cristo, né? Que é aquela ideia de que Cristo era daquela forma, mas não necessariamente que o texto possa estar falando de falsos cristos serem assim. Porque a palavra Cristo, Christos, no grego, ele é ungido, que seria a mesma para Machia ou Messias no hebraico, que quer dizer ungido. Então, a gente pode pensar, será que Jesus estava falando ali para ter cuidado com os falsos ungidos, que viriam com um ar de que é ungido e, na verdade, não é ungido coisa nenhuma? Aí tem os falsos profetas e tem o falso ungido, o falso Cristo. E às vezes a gente vai esperar um falso Cristo, como se fosse aquela figura de cabelo com a coroa de espinho na cabeça, com aquele roupão, com a ideia de que era um Jesus, esperando só essa imagem, e na verdade nós já estamos talvez rodeados, talvez estejamos ouvindo, seguindo, né, como diz aí a fala da rede social, seguindo falsos ungidos e não sabemos, porque estamos olhando a questão da imagem, do exterior. Pode ir. Acho que o Alexandre, será que ele parou lá? Acho que ele está. A imagem dele meio dá uma congelada aí. Deixa eu ver se ele vai retornar. Acho que ele deu uma saída, daqui a pouco ele deve retornar de volta aqui. Bom, deixa eu tentar ver se eu consigo mandar de volta o link para ele, ou se ele vai entrar. Não, acho que ele deve entrar pelo mesmo link. Acredito que seja isso. Deixa eu tentar falar com ele aqui pelo WhatsApp. Eu acho que deu algum probleminha na internet dele lá. Deixa eu perguntar para ele aqui. Essas coisas acontecem, né? Isso é tecnologia. Bom, o outro texto que a gente separou aqui está em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Então, é o versículo 17 até o versículo 19. Mas antes, deixa eu ver o pessoal que está aqui com a gente, que aí dá até um tempo do Alexandre se restabelecer lá e voltar. Tiago está aqui, a paz do Senhor Jesus, para o Tiago Barbosa, meu irmão. Paulo Sérgio Oliveira, sempre com a gente aqui também, a paz do Senhor. A
Aline, minha esposa, boa noite, boa noite. É aqui Marcelo, Índio do Brasil, Santana. Boa noite também, seja bem-vindo. Se os irmãos quiserem deixar alguma pergunta, uma sugestão aqui, à medida que a gente vai caminhando a live, a gente vai responder, tá bom? Vamos aguardar aqui para ver se o irmão Alexandre consegue restabelecer lá a sua conexão. Deixa eu tentar falar aqui pelo Telegram com ele. Bom, vamos lá. O Judas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. Então, a gente já está vendo esse tipo de situação acontecer em nossos meios. Com certeza que você já passou por experiência de dissensão no meio da igreja. Com certeza você já passou por isso. E aqui está apontando justamente o que já vai acontecer no final dos tempos. Isso vai piorar daqui por diante. Agora, a Bíblia vai apontar que quem é santo se santifique mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Na verdade, ela não está orientando que a pessoa se suje mais ainda. Não, ela só está dizendo uma constatação, que é assim que as coisas vão proceder. Quem está santificado, quem é do Senhor verdadeiramente, quem tem o Espírito Santo em si, o Espírito vai impulsionar a se santificar a cada dia. Mas aquele que não tem, ele vai se sujar a cada dia. E isso pode estar dentro do meio do povo de Deus. Porque a palavra vai nos dizendo que as coisas, as pessoas vão dando uma de que está com a cabeça aberta. Outro dia, eu sempre falo aqui com nossos papos mais íntimos aqui com os amigos, quando alguém me diz que não, Jean, você tem que estar, ou a gente tem que estar com a cabeça aberta, tal. Eu falei, claro, temos que estar, tem que renovar a nossa mente. Mas a gente não pode estar com a cabeça tão aberta a ponto que o cérebro caia no chão, né? Ainda precisa se ter o cérebro na mente para que se pense, para pensar, porque a palavra de Deus também é algo racional. Você precisa pensar, responder com brandura, responder com inteligência àqueles que perguntam sobre a razão da sua fé. Mas você não pode ir para um ponto tal que você daqui a pouco tire a sua fé de lado. Temos visto muitas pessoas falarem que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser revisionada, revista, reescrita. E quem que está falando isso? Normalmente são pessoas que não estão vivendo a palavra do Senhor. Normalmente são pessoas que a pandemia mostrou quem elas realmente eram por dentro. A Covid-19, outro dia eu falei isso até numa pregação, a Covid-19, com o próprio problema que ela tem em si, né, do vírus em si, ele piora um pouco a debilidade que o nosso corpo tem. Se alguém tem um problema de coração, ele vai lá no coração e dá uma piorada. Se é de pressão alta ou pressão baixa, ele vai lá e dá uma piorada naquele problema. Ele, né, acaba ativando a debilidade. Agora, a mesma Covid espiritual acontece da mesma forma. Acabou acontecendo com o povo de Deus o afastamento por causa, às vezes, de 2, 3 meses que a igreja ficou sem poder
cultuar abertamente, a pessoa acabou se afastando, ficando em casa o tempo todo. Ou seja, o vírus, espiritualmente falando, foi lá e ressaltou aquilo que já havia dentro da pessoa. Um desejo, talvez, de ficar em casa ou a falta da força necessária para permanecer, mesmo que não esteja no templo, não esteja podendo ir ao templo. Estava num modo um pouco mais era proibido, né? Por conta de saúde, as leis proibiram de ter os cultos. Então, não era possível estar no templo. E, por isso, alguns perderam a sua fé. Complicado. Deixa eu ver aqui, o irmão Alexandre está me mandando mensagem. Eu estou pedindo para ele escrever, porque o áudio vai acabar saindo aqui na live. Deixa eu ver o que ele vai me colocar aqui. Não sei se ele teve alguma dificuldade lá com a internet dele, né? Com o aparelho, alguma coisa assim. Está me pedindo o link. Espera aí. Deixa eu copiar aqui, vou mandar para ele de novo. Aí. Aparelhos eletrônicos é assim mesmo, né, irmãos? Vamos lá, já mandei o link para ele. Vamos esperar agora ele reassumir o seu posto aqui ao meu lado, né? Ele tem realmente uma informação boa para passar para os irmãos e é preciso que a internet ajude, que toda essa parafernália tecnológica ajude a gente. Vamos ver. Mandei para ele lá. Então, aqui Judas vai falando desse tipo de pessoas que vão surgir no fim dos tempos. E o cuidado que nós temos que ter, a vigilância que nós temos que ter, é que nós não sejamos esse tipo de pessoa. Que não recaia sobre nós essa situação da gente simplesmente ser um escarnecedor, ser um propagador de escândalos, ser alguém que daqui a pouco não está congregando mais, tal como o apóstolo Paulo falou para não ter, né? Não sei, através do livro de Hebreus, né? Para que não deixe de congregar. Amém, irmão Alexandre? E aí? Foi ao terceiro céu, voltou, não sabe se no corpo ou se fora do corpo, é isso? E você foi arrebatado de repente? E aí? Satanás com raiva da live, viu, irmão? Tá surtindo efeito, já tá com raiva. Ele não quer não, não quer não. Eu estava falando aqui sobre a questão do Judas capítulo 1, né, que está aí anotado para a gente ler, né? E falei um pouco Sim. sobre a questão dessa pandemia, que o vírus dessa pandemia ele piora um pouco as nossas debilidades no nosso corpo. E espiritualmente falando, foi a mesma coisa. É como se Deus tivesse mandado um teste para o mundo, dizendo que é Ele, Deus, que tem o controle de todas as coisas, e ao mesmo tempo mandou um teste para a sua igreja, porque muitos não voltaram a congregar. Então, esse vírus foi lá na debilidade da pessoa, que era uma fraqueza da fé, uma fraqueza de ter aquele impulso para caminhar, e deixou ele em casa. E isso também é um sintoma dos fins dos tempos, né? A apostasia. Exatamente. Você leu o texto de Judas, então, foi, irmão Jean? Li o texto de Judas. Tá bom, então bora seguir para esse texto de Jesus aqui, né? Eu vou ler logo os dois, que é para a gente arrematar tudo de uma vez só. Maravilha, fica à vontade. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 20. Vai dizer o seguinte. Está aqui, Mateus capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, cuidado com essa aparência de ovelha, mas por dentro são lobo devorador. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar
maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, esses são os frutos, pessoal. O que defendem, o que fazem, o que praticam. O outro texto vai estar aqui em Mateus 18, 6 ao 7. Vai estar dizendo o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, que é uma pedra muito grande, uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. É o que o irmão Jean tinha comentado sobre aquele que escandaliza os pequenos no meio do povo de Deus, aquele que é motivo de escândalo. Ai dele, melhor se fosse que se prendesse ao pescoço dele uma pedra daquela bem pesada de moinho e se lançasse no fundo do mar para ele lá para o fundo. Então você vê qual o nível da gravidade, da severidade que Jesus vai tratar esses falsos líderes entre nós, né? Irmão Jean, você quer caminhar para os outros assuntos? Porque a live já está... Vamos caminhar, já estamos com 35 minutos, 36 minutos, vamos caminhar. Teve essa parada de Satanás aí, né? Satanás com raiva, então... Encurtou o tempo. Então, pessoal, a gente vai tratar de um tópico aqui, que é o seguinte: existe um casamento, antes de falar do casamento correto, deixa eu falar. Existe uma mentira entre nós, dessa teologia inclusiva, de que você tem que acertar certos tipos de união. Eu não vou denominar aqui, porque os irmãos já sabem, né? Para evitar polêmica, mas os irmãos vão entender. Então, existe certos tipos de união que estão fora da palavra de Deus, eles querem dizer que não, na verdade, isso é cultural, é da época, não tem nada a ver, Jesus ama a todos, na verdade, a Bíblia não condena isso, era lá no tempo da lei, então essa conversa fiada, né? Então, vamos ver o que é que Jesus, o próprio Filho de Deus, que as pessoas dizem, não, Jesus não condenou, não. Jesus não condenou? Será que é isso mesmo? Vou ler o texto aqui agora. Qual é o casamento que a Bíblia aprova? É o único modelo de casamento que a Bíblia aprova. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 19, do 3 ao 6, que é aquele capítulo em que Jesus está falando com os fariseus a respeito do divórcio, né? Mas no caso aqui não é o tema que a gente vai trabalhar. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Qual a resposta de Jesus? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Olha o primeiro que Jesus disse: eu fiz um modelo de ser humano, padronizado. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então tá aqui, pessoal. Está muito claro aqui o pensamento de Jesus. Ele levou lá para o princípio. Ele está nem falando da lei, ainda que ele poderia usar a lei, né? Então ele foi lá para o princípio. Macho e fêmea os fez, esses dois se complementam, se tornam uma só carne. Então o que Deus uniu não separa o homem. Ele não falou de nenhum outro modelo além desse. Ele foi lá para Gênesis. E lá em Gênesis, detalhe, depois de Adão e Eva, teve vários tipos vamos dizer assim, de relacionamento naquele tempo. Então, por que ele usou só o único modelo específico? Porque é o modelo bíblico, porque foi conforme a natureza, Deus fez o ser humano. Quer comentar alguma coisa, irmão? Ou seja, o que se formou após o pecado, Jesus não está tratando disso. Ele está tratando do qual era o modelo original, né? O modelo no qual foi criado pelo Pai. Macho e fêmea os criou, né? E o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, o que veio depois é coisa que saiu do planejamento inicial, não é isso? Exatamente. Porque o que eu estou querendo colocar para o pessoal entender aqui, esse é o modelo que Deus aprova, o único modelo. Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa mesmo, fora disso, é pecado. Então, você já está entendendo o que nós estamos querendo dizer aqui, né? Nas entrelinhas. Então, esses pastores da teologia inclusiva, que quer dizer, não, Deus entende esse tipo aqui, ele entende essa união aqui, não. Deus não entende, não. Deus não aprova, não. Ela é pecado. Porque tem gente que acha que a gente só vai usar o texto de Paulo, né? Que Paulo fala em Romanos capítulo 1, 2 e 3, se eu não me engano. Não, pessoal, a Bíblia está abarrotada de exemplo. Eu estou dando só um exemplo. E estou usando as palavras de Jesus para dizer assim, não, Jesus não falava desse assunto, ele não condenava. Como é que é? Jesus condenava sim. Ele está mostrando qual o modelo. Inclusive, censurando os fariseus da época, dizendo que, olha, você negócio de ficar casando mais de uma vez de qualquer jeito,
largando a mulher só porque ela está ficando velha, porque está ficando feia, porque não está fazendo a comida direito, porque ela não te chama de Senhor, seja lá qual for o motivo, está errado. Está fora do padrão de Deus. Se Jesus estava censurando isso, imagina outras coisas. Né, irmão Jean? Exatamente. E o ponto aqui que a gente está tratando é que a gente tem visto hoje muitas chamadas igrejas, né, se formando com um ar de amor, um ar de acolhimento, que isso a igreja tem que ter, acolhimento, amor, sim, mas isso não vai impedir de dizer não vai, não peques mais. Né? Jesus acolheu, mas disse: vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, você acolher, você até, vamos dizer, vamos usar a palavra que uso, você incluir, beleza, show, mas é preciso dizer, aqui precisa mudar isso, aqui precisa mudar aquilo, lá precisa mudar aquilo outro. Não dá para você trazer, vinde como estás e continue como estás, está tudo tranquilo. Não, vinde como está, mas há uma mudança, há ali um se. Se fizer assim, se fizer assado, se fizer de outro jeito, há uma condição para se herdar o reino eterno, o reino dos céus. Exatamente. Outro texto aqui, para mostrar que não está só nas palavras de Jesus Cristo, eu não preciso nem usar o texto de Romanos, que vocês conhecem, se não conhecem, leiam lá, Romanos 1 e 2. Eu vou ler aqui outra passagem que Paulo vai falar aqui, sobre o casamento que Deus aprova, né? Efésios 5, verso 31 a 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, de novo, mesmo texto que Jesus usou, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. E Paulo aproveita que o assunto e vai falar que isso aponta para Cristo e a igreja, o homem e a mulher, se unindo só num só corpo. Nós, como membros reunidos, somos o corpo de Cristo, que é a cabeça desse corpo. Aí voltando para o verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido, mesma coisa que respeite, né? Se submeta ao seu marido, né? Nesse sentido. Então, vocês estão vendo aqui que o modelo é sempre o mesmo. O exemplo é sempre o Gênesis e o modelo é sempre o mesmo, porque Deus, pela própria natureza, mostrou que só tem uma forma de união. E pegando as palavras do irmão Jean aqui, o que é que nós estamos dizendo? Irmão, nós estamos falando aqui da questão, e quem for ver esse vídeo mais à frente, nós estamos falando da questão do casal, da união, a forma que Deus colocou para ser, e é como ele aprova. Qualquer união fora disso, ele não aprova. Trisal, poliamor, relacionamento aberto, qualquer uma dessas promiscuidade que estão tendo hoje em dia, Deus não aprova. Ele só aprova o homem e a mulher vivendo de forma monogâmica, em fidelidade um ao outro. E agora, as pessoas, né, que querem frequentar as igrejas e, se por acaso acham que não são aceitos, ele, como indivíduo, ele vai ser aceito sim. Ele vai frequentar, não vai ter nenhum problema. Agora, a união que ele tem que submeter é essa aqui que nós estamos mostrando. É o que a Bíblia respalda. É isso que nós estamos deixando claro aqui. Que tipo de casamento Deus aprova? Esse. Qualquer outro fora desse, Deus não aprova. Exatamente, porque, na verdade, o mundo está caminhando, é como se fosse um retrocesso, caminhando para como era Sodoma e Gomorra, caminhando para como era a Grécia Antiga, caminhando para como era a Roma Antiga. Toda aquela promiscuidade que havia naquele tempo está se formando de novo, porém com um diferencial. Está dentro agora do chamado corpo de Cristo, que, na verdade, estando fazendo esse tipo de atitude, não pode ser corpo de Cristo, mas está ali, como praticamente um joio. E isso vai enganar muitos, porque ao invés da pessoa tentar se adequar ao modelo bíblico, vai querer adequar a Bíblia ao seu modelo. Aí não vai porque vai dar ruim. Deus não se adequa ao ser humano, porque senão, né, hoje somos 8 bilhões, ele teria que ser 8 bilhões de forma diferente. Não, é o ser humano que vai se adequar ao que Deus estabeleceu há mais de 3, 4 mil anos atrás, desde o Gênesis lá, sabe-se lá quanto tempo, né? Bobear uns 6 mil anos aí, já está estabelecido o que Deus quer. Exatamente. Outro texto para respaldar, né? Outro apóstolo para respaldar o modelo bíblico de casamento, está aqui, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 5 ao 6.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Eu quero destacar aqui, você está vendo de novo o modelo aqui. Seu marido, sua esposa. Esse é o modelo que Deus aprova. Então, qualquer outra coisa, pessoal, de novo, ratificando aqui, qualquer outra coisa fora disso, que esses hereges da teologia da inclusão estão pregando, é mentira. Eles estão perdidos e estão levando outras pessoas a se perderem também, e estão atrapalhando outras pessoas que podem vir desse meio e querer mudar de vida, porque foi tocado pelo Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Então, eles estão atrapalhando essas pessoas de mudarem de vida também, porque as pessoas não, peraí, então não tem que mudar de nada. Eu posso continuar que eu estou, basta eu dizer que gosto de Jesus, Jesus gosta de mim, eu creio nele, ele vai vir. Então tá tudo certo. Então não precisa obedecer nada, nem se submeter, nem renunciar a nada. Basta eu crer que ele existe. Isso é a teologia do engano, pessoal, que está enganando muitas pessoas. Exatamente, porque o aviso da palavra de Deus, a exortação da palavra de Deus, ela, até nós mesmos, que somos pregadores da palavra, quando pregamos algo com o intuito de exortação, com um cunho de exortação, não é muito bem recebido. E quem não está muito bem recebendo tem que ter cuidado de como está o pensamento. Por que eu não estou recebendo bem uma exortação vindo da palavra do Senhor? Não importa quem esteja pregando. Não vá julgar quem está pregando, não. Ouve a palavra, porque Deus vai falar através de você e de mim, através da sua palavra. Se a pessoa tiver toda torta, problema dela com Deus. Deus vai acertar as contas com ela depois. Mas ouve o que a palavra está dizendo para você. Mas hoje há uma coisa de motivacional, uma coisa de tudo bênção, tudo maravilha, tudo só vitória, só alegria. Não fala nada de um aviso. E a Bíblia diz que se não tocar a trombeta, né? Aquele que fica vigiando no posto, o atalaia, isso. Se o atalaia não souber dar o toque certo de que o inimigo está chegando, como se fugirá? Os inimigos vão chegar e vão tomar a cidade. Agora, o atalaia está dando o toque. Aí Deus diz, de você não requererei o sangue. Agora, se ninguém ouvir, aí o atalaia já não tem mais nada com isso. Então, a nossa parte de atalaia e sua também é dizer, avisar, porque a gente não pode ter só incentivos. Aviso e incentivo precisam estar no mesmo patamar. Não posso ter muito só aviso, só chamando atenção e nenhum incentivo. E não posso ter só muito incentivo e nunca nenhum aviso, porque perde o equilíbrio. Precisamos ter avisos e incentivos. Aí sim, vai, meu irmão, vai nessa tua força, como diz a palavra. Vai que tu vai vencer no meu nome, vai, mas, vigiai e orai. Lança aqui, faz assim, passa por lá, não faz isso. Tem aviso e tem incentivo. Se fizer só uma dessas coisas, já sai do plano bíblico. Exatamente. Então, esse assunto, pessoal, eu entendo, infelizmente, porque a live a gente não vai tratar só de um tema, né? Eu estou tratando dos temas principais, tinha falado com o irmão Jean que eu estou tratando dos temas principais que essa teologia inclusiva quer defender, que o guarda-chuva é o tal do amor, igual o irmão Jean falou, o amor acima de qualquer coisa, o amor que tem que abraçar a pessoa do jeito que ela está, aceita ela do jeito que ela está, ela permanece como ela está, não muda nada, o evangelho não quer transformar ninguém, quer só abraçar a pessoa, isso é mentira. Isso é um engano de Satanás, são palavras lisonjeiras, palavras que têm falsa apelo de verdade, mas na verdade por dentro são mentiras, né, para enganar as pessoas. O outro assunto, né, mudando de tema, porque eu acho que esse já ficou bem claro em relação ao casamento bíblico que Deus defende e aprova. Agora vamos para outro tema que é a respeito da vida, a defesa da vida, que as pessoas já devem entender o que eu quero dizer. Desde quando a vida tem que ser defendida? Eu vou tratar um texto primeiro que vai estar lá, que Deus vai dar um ordenamento para Noé e sua família, e vai falar a respeito da inocência da vida, o direito à vida. Ele vai falar o seguinte aqui em Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
Aqui Deus está defendendo para Noé e seus filhos não acontecer mais assassinatos como acontecia naquele tempo lá do período pré-diluviano. O primeiro assassinato que teve, Caim contra Abel. Um inocente morreu pelas mãos de um ímpio, né? A partir dali, Caim veio se tornar um iníquo de fato, né? Não que ele já viesse fazendo coisas erradas, né? Porque a própria Escritura vai dizer que ele fazia obras malignas, ele era maligno. E ele ratificou a malignidade dele fazendo aquele ato contra Abel. Então, foi o primeiro inocente. O que é que eu quero deixar claro aqui, pessoal, com esse texto? Já vou ler outro para emendar nesse. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. É um dos 10 mandamentos. Mas a palavra aqui no original, pessoal, está assim, ó. Vou colocar aqui no original, em hebraico, hatsash, né? O hatsak, né? Não sei hebraico exatamente, mas o significado é assassinar. Então, não assassinarás. Existe a diferença entre não matar e não assassinar. O que Deus está falando lá para Noé e seus filhos é: não assassinem, não tirem a vida do inocente de qualquer forma, ou não cometam esse ato pecaminoso. Agora, existe a forma que Deus, vamos dizer assim, ratifica, que seria a pena de morte. Existia naquele tempo da lei, existia antes. Ele acabou de falar. Se o homem derramar o sangue do outro homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então, se ele matar, vida por vida. É isso que ele está dizendo. Aí, quando vê a lei, os 10 mandamentos e todas as outras leis, Deus ratifica algumas penas de morte. Mas para pessoas o quê? Que são culpadas, não inocentes. Então, você vê que Deus defende a vida desde o adulto, e agora nós vamos caminhar para a vida do inocente, que é outra mentira que a teologia da inclusão vem trazendo, que as crianças do ventre não têm direito à vida. Depende da situação. Não é morte, não é assassinato, não é pecado aquilo que está sendo feito. Vamos ver agora aqui no texto, vou emendar com outro texto aqui, Gênesis capítulo 25, verso 22, que vai dizer o seguinte. Verso 22, aqui vai ter a briga, né, o episódio da briga entre os filhos no ventre de Rebeca, entre Esaú e Jacó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Só esse verso. Eu vou deixar o irmão Jean comentar em seguida. Então vocês estão vendo que Deus já defende a vida desde a concepção, desde o ventre. Ali não são duas coisas dentro do ventre, são duas crianças, são duas vidas. Aí você pega o texto que eu acabei de falar sobre a inocência da pessoa, o direito à vida, o que é diferente de uma pessoa que merece a pena capital, né? Isso aí é um outro assunto, mas são assuntos que estão juntos. Pode comentar, irmão Jean. O não assassinarás também está envolvido na questão de você defender a vida, né? Você proteger alguém, né? Alguém vem matar minha esposa, meu filho, eu vou defender. Aí não é uma questão que eu fui lá com maldade e matei alguém. É uma legítima defesa. Também tem isso. Por isso que a palavra é assassinarás, não assassinarás, por conta da intenção de matar, né, com má intenção. Aqui o Salmo 139, 15, é interessante dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso praticamente aqui é uma ultrassom. É uma ultrassom num tempo em que não sabia-se nada, praticamente, a gente tem ideia, né, que não sabia-se nada da ciência, mas aqui ele já está dizendo que o corpo ainda informe, sem forma nenhuma, e Deus já via vida, já via a formação do ser humano ali. Então, é baseado nesses textos que a gente vai entender que devemos privilegiar a vida. E Satanás está brincando com o ser humano e fazendo do próprio ser humano aquilo que ele é assassino desde o princípio, disse Jesus. Jesus disse que Satanás é assassino desde o princípio. Então, ele está hoje fazendo com que a humanidade seja assim para afrontar a Deus. Eu fiz uma série de vídeos agora sobre a questão da idolatria,
de Satanás sendo adorado por diversas formas, desde do princípio de todas as coisas, mas ele não está interessado na adoração do ser humano para ele, porque ele nem liga para o ser humano, ele não quer saber do ser humano. Ele está interessado que essa adoração não vá para Deus. Então, o que ele puder fazer que Deus seja totalmente distorcido na imagem de Deus no ser humano, ele vai fazer. Então, isso é mais uma delas, mais uma imagem que está sendo distorcida no ser humano, a inocência. Agora, além de ser fora, né, do ventre, agora dentro do ventre. Então, foi com Jesus, foi com Moisés, quando já recém-nascidos, que os libertadores, né, um tanto espiritual, o outro Moisés físico, libertadores que foram procurados para serem mortos logo assim que nasceram. Mas agora Satanás está trazendo para antes ainda. E, às vezes, com essa teologia inclusiva, vai passando essa ideia como se fosse com várias motivações, várias coisas, várias razões, e, na verdade, vai se misturando muita coisa. E a palavra de Deus aponta para outro caminho. Exatamente. O que a gente está querendo deixar claro aqui, pessoal, é que você já deve ter visto notícias, não preciso comentar aqui, de que há assuntos que dividiram os crentes, a igreja. Não, mas a gente tem que entender naquele determinado momento, nesse caso, a gente tem que ser a favor, sim, do infanticídio, né, a favor da criança ser tirada do ventre, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, pessoal. O que nós estamos deixando claro aqui é que a Bíblia, em nenhum caso, ela defende a criança ser tirada do ventre daquela forma truculenta que vocês sabem o que é. Em nenhum caso. Um tempo atrás eu tinha até dúvidas sobre esse assunto e eu fui procurar. E não achei nenhuma base bíblica para defender em nenhum caso. Eu sei que os irmãos devem estar chocados, deve ser uma informação pesada para algumas pessoas ouvirem, mas eu estou falando como a Bíblia fala. Não adianta aqui eu querer colocar minha ideia dentro do texto, que é o que a gente já falou em outros assuntos. Não, vou colocar o que eu acho dentro do texto e a Bíblia vai se conformar ao que eu quero. É só se fosse assim, então não precisava de obedecer nada, porque a Bíblia tinha que se conformar sempre à minha vontade, e aquilo que ela chocava, a vontade de Deus se chocasse com a minha que ia prevalecer. A de Deus tanto faz, só faz se estiver de acordo com a minha. Então a gente vai longe nessa ideia. O outro texto aqui, ó, que mostra que a Bíblia defende a vida desde a concepção, que o ser inocente tem que ser defendido, Lucas capítulo 1, verso 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, a criancinha lá, tendo vida, tendo pensamento, tendo autonomia, tendo vontade própria. Aí tem gente que vai dizer, não, mas naquele caso ali pode, porque Deus vai entender. Deus não vai entender nada, pessoal. Tem muita gente aí que vai pagar caro, porque, volta de novo para o texto lá de Gênesis, por isso que eu peguei o texto lá de Gênesis, quando Deus falou para Noé, não derrama o sangue do homem, porque da mesma forma vai acontecer com ele. Ou seja, é vida por vida, é isso que Deus está falando. Você vai pagar pelo que você está fazendo. Você não pode fazer isso, porque é a imagem e semelhança de Deus. A vida tem que ser defendida, desde a concepção e até depois de velho, depois de adulto, se a pessoa também foi inocente, né? Não que se fosse culpado tem que sair por aí também esfacelando todo mundo, mas que existe uma diferença entre o inocente e o culpado. Existe a pena capital para o que é culpado e existe o defesa à vida para aquele que é inocente. A gente não pode botar em equivalência esses dois tipos de pessoas. Bom, chegamos agora já praticamente 59 minutos, 1 hora mesmo de live, né? É o que a gente estava pretendendo fazer. Então, irmãos, o nosso cuidado com essa live de hoje é para que esse pensamento novo que está aí, inclusive sobre várias outras, abre linhas, abre margem, melhor dizendo, para várias outras coisas que a gente nem tem tempo de comentar aqui agora. Então, que a gente possa ficar atento para que a gente mesmo não seja pego por essa apostasia. Que a gente mesmo não possa, daqui a pouco, arrumar jeitinho daqui e dali para algumas coisas e se ver enredado por esse tipo de pensamento. E com o engano de que está sendo amoroso, com o engano de que está sendo ali trazendo, abraçando. Temos que abraçar, temos que trazer, temos que incluir, temos que estar juntos, sim, como repito aqui de novo. Porém, a palavra de exortação em dizer
vá e mude isso, tem que ser dita. É isso que a gente está batendo, porque não dá para continuar vindo de uma forma do mundo em pecado e continuar da mesma forma. Simplesmente passou para dentro de um espaço físico, passou às vezes até pelas águas e tudo, fica lá adorando, louvando, cantando, mas na verdade Deus vai dizer no final: nunca vos conheci. Porque é preciso haver mudança, mudança, de acordo com o que a palavra do Senhor nos diz. Então, o perigo da teologia, da inclusão, teologia inclusiva, é esse, de daqui a pouco não ter, pega aí a hipergraça também pelo caminho, e daqui a pouco não tem mais limite. É essa a nossa intenção nessa live. Irmão Alexandre, suas palavras aí. Infelizmente, irmão Jean, a gente queria ter mais tempo para tratar da live, né? Inclusive, eu deixo até de ler o último verso, que vai falar sobre um deus lá da antiguidade, chamava Moloque, que era Pode ler aí. É interessante, pode ler o texto. Levítico 22. Finaliza com ele. Vai dizer o seguinte: também dirás aos filhos de Israel, Levítico 20, verso 2. Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der da sua descendência a Moloque, que é um ser humano com cabeça de boi, parece, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Olha como é que Deus tratava aquele que entregava o inocente, para passar pelo fogo para se entregar a Moloque. Essa agenda de Moloque, pessoal, continua até hoje. É através dessa maldita prática que tem aí de tirar o ventre Explica melhor aí o que seria passar o inocente por Moloque. E entregar como sacrifício. Do mesmo jeito que era feita as ofertas no templo, oferta queimada ao Senhor, que era o animal, eles fazem, em semelhança era feita uma criança que era entregue a esse deus Moloque e era passado pelo fogo, entregue como sacrifício mesmo. Segundo algumas informações que a gente vê, né, históricas, parece que tinha um braço assim, que ficava fervendo, né, porque tinha fogo ali embaixo, e era de bronze. E ali era colocada a criança viva para praticamente derreter nos braços daquela estátua de bronze. Veja só. Aí Deus diz em outro versículo sobre esse mesmo assunto, ele diz: coisa que nunca passou na minha cabeça, coisa que nunca pedi, seria esse tipo de sacrifício de crianças do jeito que Israel e outros povos faziam a Moloque. Exatamente, irmão Jean. Então, pessoal, esse é o assunto que a gente está falando sobre a defesa da vida. Então, fique sabendo aqui que se você antes tinha essa dúvida, não, mas em determinados casos Deus não entende. Não, pessoal, Deus não entende, não. É isso mesmo, Deus não entende. Tem até um outro assunto que eu não vou tratar aqui, porque realmente a live já chegou no final, mas era sobre a questão de substâncias ilícitas, alucinógenas, né? Se eu precisar que o pessoal não entende, né? Os produtos químicos que fazem as pessoas sair de si, né? Acho que o pessoal está entendendo o que eu quero dizer. Então, é outra coisa que essa teologia inclusiva quer abraçar. Não, mas isso aí não tem nada a ver, assim como algumas coisas a pessoa pode usar, isso ele pode usar também. Se o Estado brasileiro aprovar, a natureza. É a natureza da natureza. Se Deus criou, então é bênção. A pessoa que está usando está fazendo mal para ninguém. Então, se o Estado brasileiro quiser aprovar essa lei a respeito disso, então que aprove. A igreja não tem que se meter nisso. Na verdade, pode até usar porque é para uso medicinal. Tem essa conversa também, né? Então, pessoal, tem vários textos que condenam sim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou ler os textos, não, mas vou dar uma passada por cima. Você lembra quando Moisés e Arão apareceram diante de Faraó? E Faraó pegava os encantadores, olha os nomes, magos, encantadores e adivinhos. Grava esses três nomes aí, adivinhos, magos e encantadores. Na época, pessoal, sabe o que esse pessoal representava? Cientista. É isso mesmo que você está ouvindo. É o cientista da época. É os grandes inteligentes da época, esse pessoal aí. E eles faziam tanto mistura de porções, elementos químicos, para fazer as suas feitiçarias e as suas mágicas. Então, essas artes mágicas que eles faziam naquele tempo, para contrapor Moisés e Arão, eles faziam algumas coisas para imitar o poder de Deus, que era feito através das mãos de Moisés e Arão. E era com um elemento químico, que é a mesma coisa que é o princípio para quem não tem outra forma de falar, para quem se droga, né? A palavra é essa mesmo. Então, aí você fala, mas naquele Antigo Testamento, Deus condenava isso aí. Deus condenava também os necromantes e
os adivinhos e ciganos, que é praticamente a mesma coisa, aquele pessoal que usa de magia negra para fazer adivinhação, para falar como está morto, como está espírito imundo, espírito demônio, e fazem essas artes místicas também. No Novo Testamento, você vai ver um texto que Paulo vai ter lá em Atos, que as pessoas que iam se convertendo na cidade lá que Paulo pregava, elas traziam os seus livros de artes mágicas. E aqueles livros de artes mágicas, o pessoal fazia a mesma coisa que o pessoal fazia no passado, que eu acabei de falar. Lá em Apocalipse vai dizer, eles não se arrependeram disso, 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 e das suas feitiçarias. A mesma palavra que é aplicada para esse pessoal que fazia essas coisas no passado que eu acabei de falar. Sabe qual é a palavra no original que está lá? Farmaqueia. Sabe o que é farmaqueia, pessoal? Quando você vai na drogaria, o que é que lá vende? Remédio é coisa química, é manipulação química, que vem de droga, drogaria. O pessoal está entendendo? Então, dizer que a Bíblia não condena esse tipo de coisa também, é a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, eu fiz essa apanhada aqui, já que não li nenhum texto, só para o pessoal estar olhando que a Bíblia também condena isso. Isso também está envolvido com o pecado de feitiçaria e de adivinhação, de magia negra. Está tudo envolvido, porque os encantadores e os magos faziam as suas poções, as suas macumbarias, inclusive Balaão, ele fazia encantamentos para amaldiçoar o povo de Deus, só que ele não conseguiu, porque Deus não deixou. Mas era assim que ele fazia, os encantamentos dele, com esses artifícios de elementos químicos da natureza. É claro que aqui a gente não está condenando os cientistas nem a ciência, né? Eu creio que o irmão Alexandre não esteja falando nesse sentido, está falando do encantamento de algo como aquela pitonisa de Endor, como ele falou da necromante aí, que a palavra lá na verdade, era necromante, não é nem pitonisa, né? Então, não está falando de você não tomar remédio, não. Não está falando disso, porque né, daqui a pouco alguém vai dizer que está contra remédio, contra isso. Não, nada disso não. Está se falando da intenção da coisa, de encantamento, de algo espiritual colocado ali nas mandingas. Vamos botar assim. É nesse sentido que o irmão está trazendo aqui o entendimento aos irmãos. Não Isso, tem até diretamente. explicar. A ciência, a própria ciência, hoje em dia, ela pode ser usada para o mal. Vou dar um exemplo para vocês. A ciência para quê? Para o avanço medicinal, para o avanço de conhecer o corpo humano e trazer melhoria tanto no sentido biológico como no sentido civilizacional, né? Mas tem pessoas que usam a ciência para o mal. Por exemplo, para Claro, mexer no DNA, para trazer doenças que não eram para existir, exato. vírus que não era para... Então, a ciência pode ser usada para o mal. É a mesma Manipula coisa as do coisas tempo. para o mal, né? Manipula as Isso. coisas para o mal, né? Estamos dizendo, igual os elementos químicos, existe o remédio, que tem a sua dosagem correta, a medida correta, que foi feita da manipulação correta para a tua dor de cabeça e para o teu problema de saúde. Agora, existe Claro. aquele remédio que o cara lá do laboratório do crime faz para a pessoa ficar alegrezinho, entendeu? Então, a mesma coisa pode ser usada para o mal. Exatamente. É isso aí. É bom deixar claro para que os irmãos não entendam, né? Às vezes a gente está falando que tem um entendimento na nossa cabeça e às vezes a gente acaba não explicando, porque o entendimento está aqui, mas os irmãos estão ouvindo, então é bom deixar realmente claro para não confundir os irmãos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido de proveito, né, para os irmãos aí, que vocês possam realmente estar ligados a essa situação que cada vez está tomando mais forma aí, cada vez as igrejas que querem Deus verdadeiramente estão cada vez com mais dificuldade e aquelas que estão aí de forma contrária estão ganhando espaço para todo lado. Então, que a gente não se inclua nisso, né? Que a gente realmente fique de acordo com o que a palavra tem nos dito que temos que ser. Amém? Irmão Alexandre, deixa aí as suas considerações. Exatamente, meus irmãos, como o irmão já disse. Se você identificar que a tua igreja está se tornando inclusiva, meu irmão, eu lhe digo sem medo e sem dó, saia de lá. Saia lá, não fique nesse lugar. E não abrace essas ideias. Não abrace essas ideias. Procure uma igreja bíblica que está de acordo com a palavra que a gente mostrou aqui. Qualquer uma dessas pautas, que são pautas, inclusive, socialistas, viu, pessoal? São os pastores de esquerda, pastores socialistas, né? Crente socialista, crente de esquerda, isso não existe. O comunismo e o socialismo é contra a palavra de Deus, porque os princípios que eles defendem é o maior de todos, a exclusão de Deus do Estado. Então, eles não se submetem a Deus. Eles nem creem que tem que ter um Deus para se submeter. Como é que você é cristão de esquerda, socialista, comunista? Então, essas pautas estão entrando dentro da igreja e as igrejas, inclusive, abraçam.
Então, para dar um dia amoroso que ama a todos. Então, se você identificar que a sua igreja é assim, saia. Se você vê essas fotos sendo defendidas por aí, não abrace, porque não é bíblica. E, no mais, agradeço a quem viu a live, quem vai ver no futuro. Espero que os irmãos tenham entendido o que a gente falou aqui, porque é uma blindagem na sua mente para essas coisas do tempo do fim, que vai só piorar, pessoal. Que Deus abençoe a todos, e foi muito boa essa live. Amém. A paz do Senhor a todos, então, fique com Deus e compartilhe essa live aí, se inscreva também no canal do nosso irmão Alexandre de Torres, no nosso canal também, Escatologia Princípio do Fim. Também o nosso canal Maná Eterno, um outro canal que nós temos que não se trata diretamente de escatologia, né? Trata de coisas, de assuntos bíblicos, mas não escatologia. Então se inscreve lá também, Maná Eterno, tá bom? A paz do Senhor a todos. Um abraço.